Olá, eu sou Antônio Lima da Silva Neto e vou apresentar agora o trabalho intitulado Prevalência da co-infecção pelo papilomavírus humano no HPV e tricomonas vaginais em comunidades quilombolas no estado do Maranhão, sob a orientação da professora doutora Flávia Castelo Branco Vidal Cabral. As STIs estão presentes principalmente em locais que apresentam aspectos socioeconômicos, educacionais e de saúde inferiores, pois essas características potencializam o índice de doenças que se dão principalmente pela má condição sanitária, pela má higiene e também pela falta de informações. As STIs são causadas principalmente por vírus, bactérias e protozoários. O HPV é a IST mais comum na população mundial. Acredita-se que mulheres e homens sexualmente ativos serão infectados pelo menos uma vez ao longo da vida, sem que necessariamente haja desenvolvimento de uma patologia. A infecção é responsável por até 60% dos casos de câncer de pênis, 90% dos casos de câncer de ânus e quase 100% dos casos de câncer cervical. Atualmente, mais de 200 tipos de HPV foram identificados, sendo agrupados em diferentes gêneros, de acordo com sua estrutura viral e tropismo por tecidos epiteliais humanos. Cerca de 40 subtipos infectam o trato genital feminino. Esses vírus podem ser classificados como de alto e baixo risco oncogênico. Mundialmente, os tipos HPV-16 e HPV-18 são os mais prevalentes em tumores cervicais, sendo identificados em cerca de 70% dos casos. Outras ISTs podem atuar como cofatores na permanência do HPV no organismo, como é o caso da Trichomonas vaginalis. Trata-se de um protozoário flagelado que infecta o trato urinário e reprodutivo dos humanos. É considerada a IST não viral mais frequente em mulheres, atingindo cerca de 170 milhões no mundo, sendo responsável pelo desenvolvimento da tricomoníase. Além da via sexual, Trichomonas vaginalis pode estar presente em objetos úmidos como vasos sanitários e utensílios de banheiro. Cerca de 75% das mulheres não apresentam qualquer sintoma clínico, porém, nos casos sintomáticos podem apresentar corrimento vaginal em excesso, odor, prurido, dispareunia e inflamação vaginal persistente. E é essa inflamação causada pelo Trichomonas vaginalis que causa uma ruptura no epitélio cervical e auxilia na persistência e progressão das lesões associadas ao HPV. Alguns estudos avaliaram que a presença desse patógeno está associada ao HPV de alto risco oncogênico, podendo potencializar a infecção e aumentar o risco da progressão neoplásica. Historicamente, mulheres negras encontram-se em situações de vulnerabilidade no acesso à atenção à saúde, principalmente nos aspectos relacionados à saúde sexual e reprodutiva. Nesse contexto, as comunidades quilombolas, que podem ser definidas como grupos de indivíduos de ancestralidade africana, as quais podem ser encontradas isoladas culturalmente e geograficamente, com suas tradições e costumes repassados ao longo de gerações. Essas comunidades apresentam organização sociocultural própria e mantêm costumes ancestrais. No Brasil, existem cerca de 2.197 comunidades quilombolas registradas na Fundação Cultural Palmares. 63% dessas comunidades ficam no Nordeste. Essas comunidades tradicionais têm difícil acesso aos serviços de saúde em comparação com a população geral no país. Apesar dos estudos evidenciando a associação entre a infecção pelo HPV e outras STs no desenvolvimento de lesões intraepiteliais cervicais e o câncer cervical, ainda há escassez de estudos no Maranhão, sobretudo na população quilombola, onde ainda existe uma grande disparidade na atenção à saúde. Trazendo esse contexto, esse estudo teve o objetivo de investigar a prevalência da co-infecção entre o HPV e o Trichomonas vaginalis em mulheres quilombolas pertencentes a comunidades da região de Caxias, no estado do Maranhão. Trata-se de um estudo transversal de caráter descritivo com amostragem não probabilística. As amostras foram coletadas em 5 comunidades da região de Caxias, no Maranhão, sendo essas comunidades Canabrava das Moças, Genipapo, Lavras, Soledade e Lagoa dos Pretos, centro da Lagoa. Aqui são destacados os critérios de inclusão e exclusão adotados nesse estudo. A metodologia aplicada nesse estudo se iniciou com a coleta de dados e amostra biológica. Posteriormente, nós tivemos a extração de DNA dessas amostras e a detecção molecular tanto do HPV quanto do Trichomonas vaginalis através de PCR e da eletroforese. Posteriormente, nós tivemos uma análise estatística desses dados. Toda a nossa pesquisa foi previamente aprovada pelo Comitê de Ética. Na coleta de dados, nós tivemos uma entrevista onde foi assinado o termo de consentimento livre e esclarecido. Este questionário possuía perguntas sobre dados sociodemográficos, fatores de risco e vida sexual das mulheres que participaram, onde também foi coletado as amostras biológicas dessas mulheres. A partir das amostras biológicas obtidas na coleta de dados, nós fizemos a detecção molecular do HPV e de Trichomonas vaginalis. Esse processo se iniciou com a extração de DNA dessas amostras. Posteriormente, foi realizada uma PCR nested para a detecção do HPV e uma PCR convencional para a detecção de Trichomonas vaginalis. Quando os fragmentos de DNA dessas infecções estavam presentes, elas foram observadas na eletroforese por gel de agarose. Obtidos dados moleculares, foram aplicados testes estatísticos do Q-quadrado e do exator de Fischer para verificar a relação do HPV, de Trichomonas vaginalis e dos dados socioeconômicos obtidos na entrevista. Foram incluídas 145 mulheres nesse estudo, onde a maioria atuava como lavradora, possuíam entre 30 e 49 anos e com ensino médio incompleto, eram casadas ou estavam em união estável. Em relação a Trichomonas vaginalis e o perfil sociodemográfico, houve relação estatística apenas entre o Trichomonas e a escolaridade e a idade, o que corrobora com outros estudos desta área. A infecção por Trichomonas vaginalis também foi atrelado ao uso inconsistente de preservativos. Indivíduos que não utilizam preservativos tendem a ter um maior risco de infecção e reinfecção pelas ISTs, contribuindo assim para o avanço das lesões cervicais. Inversamente, sabe-se que o uso constante de preservativos está associado ao menor risco de infecções por ISTs, permitindo que o sistema imunológico atue e repare o tecido lesado.
É consenso que a população negra tem difícil acesso a serviços de saúde, baixa renda e baixa escolaridade, o que facilita maiores chances de risco para infecção pelo HPV e por outras ISTs, aumentando as taxas do câncer do colo do útero. Como mostrado nesse estudo, torna-se necessária a detecção precoce dessas e de outras ISTs nessas comunidades. A baixa escolaridade, o estado civil, o histórico de ISTs e o uso inconsciente de preservativo também estiveram atrelados à infecção pelo HPV. Nos resultados do exame citológico, a prevalência geral desse estudo foi de 6,2% e foi semelhante à relatada em mulheres quilombolas nos estados do Maranhão e do Espírito Santo, que foi respectivamente 8,4% e 7,7%. Isso se deve à precarização do acesso à saúde. As mulheres precisam percorrer longos caminhos para a realização dos exames periódicos, o que torna o exame citopatológico alterado um problema substancial e, por consequência, apresenta o diagnóstico tardio do câncer cervical. Neste estudo, não foi observada uma associação significativa de tricomonas vaginalis e HPV na população analisada, com prevalência de 10% de co-infecção, o que está em concordância com outros achados. No estado do Maranhão, Belfort e colaboradores verificaram que a infecção entre tricomonas vaginalis e HPV em uma população de mulheres usuárias da rede SUS foi de 27%. Outras taxas de prevalência de tricomonas foram encontradas em estudos de mulheres quilombolas no estado do Espírito Santo, a qual foi de 6,3%. Já na região centro-oeste do Brasil, foi de 5,6%. No México, encontra-se uma taxa de 25,7% e no Quênia, 31,4%. Também na Tanzânia, foi de 24%. Neste estudo, houve uma relação entre fatores sociodemográficos e hábitos sexuais com o quadro de infecção por HPV e por tricomonas vaginalis. Também observou-se que o Papa Nicolau ocorre sem a regularidade indicada, ocasionando no diagnóstico tardio de um possível câncer cervical. Ainda que a prevalência da co-infecção pelas ISTs não tenha associação estatística neste estudo, foi comprovado a circulação das ISTs pelas comunidades. Por este ponto, faz necessário que as práticas e medidas de prevenção e controle de ISTs nas populações quilombolas sejam indispensáveis. A capacitação dos profissionais de saúde na abordagem e aconselhamento acerca das ISTs, o conhecimento sobre a saúde, fornecimento de preservativos, a implementação de políticas públicas direcionadas para esta população devem ser imprescindíveis neste local. Há também uma necessidade de novos estudos que visem esclarecer os mecanismos de interação celular com esses patógenos.